Olá novamente, alunos. Agora nós vamos fazer os exercícios de acompanhamento que foram propostos para a aula do dia 19 do 3. É muito importante que vocês participem das aulas para que a matéria a gente consiga dar prosseguimento na matéria. Tudo bem? O manômetro de combustível no tanque de gasolina de um carro, ele registra proporcionalmente a pressão manométrica do fundo. Se o tanque tem 30 centímetros de profundidade e acidentalmente contém 2 centímetros de água, quantos centímetros de ar permanecem no topo quando o manômetro registra erroneamente cheio? Então, o que a gente tem? Tanque de combustível no carro, e se ele tivesse repleto de gasolina, o manômetro dele deveria registrar uma pressão que o mostrador no painel do carro indicaria para a gente um valor cheio, tudo bem? E nessa condição aqui, havendo a presença de água no fundo do carro, o mostrador vai estar mostrando cheio também, embora ainda exista uma certa quantidade de ar aqui na superfície da gasolina, certo? Então, como que a gente conseguiria resolver esse problema? Basicamente, a gente tem uma comparação de dois efeitos de pressão. Uma é ele registrar cheio com uma pressão que seria a pressão atmosférica, já que está aberto para a atmosfera, mais uma coluna de gasolina que teria 30 centímetros, e registrar cheio também para essa situação, onde a gente tem uma certa coluna de a pressão atmosférica atuando, uma certa coluna de ar, de H de altura, uma coluna de gasolina que vale para a gente o total, que é 30, menos 2 centímetros que está no fundo, e menos alguma coisa, H que está aqui no topo como ar. Então, a gente teria aqui 28 centímetros, né, menos H, como sendo a coluna de gasolina. Bem? E claro, a gente tem a pressão, essa coluna de ar aqui foi dada para a gente, certo? Perdão, a coluna de água de 2 centímetros aqui no fundo. Tudo bem? Já que essas pressões registram o mesmo valor para o indicador, então a gente iguala o valor dessas duas pressões, e uma vez igualadas, a gente substitui cada uma dessas pressões em um lado da equação e começa a fazer a simplificação da mesma. De um lado, a gente vai ver que aparece a pressão atmosférica mais a coluna só da gasolina, e na outra, a pressão atmosférica mais todas as outras colunas. Ao a gente eliminar o termo da pressão atmosférica, a gente percebe que todos os outros termos, a gente tem a gravidade aparecendo. Então, a gente consegue eliminar a gravidade como variável, que a gente consegue dividir os dois lados da equação por ela e os termos se cancelam. Ou seja, sobra para a gente só os termos de densidade e as alturas. Deste lado aqui eu tenho a densidade da gasolina, que multiplica os 0,3 metros, e eu posso pegar os 0,3 menos 0,02, que são 0,28 metros de coluna de gasolina, então, desse lado, e passar para o lado de cá. Quando eu faço isso, já coloco em evidência, certo? E o que sobra para a gente que não depende do H minúsculo, que é a altura da coluna de água no reservatório? É basicamente o termo do ar. Então eu pego esse ar que está desse lado, vou passar para o outro também. Então vai ser a densidade do ar vezes 0,02 metros. Isso vai dar para a gente a possibilidade de isolar o termo do H que está aparecendo aqui, multiplicando a gasolina, e tem um sinal negativo aqui, então a densidade da gasolina vai ficar negativa aqui para ele. E ele está multiplicando também a densidade do ar com um valor positivo, então ele fica positivo aqui para a gente. E o que é necessário que a gente faça agora é basicamente isolar o termo do H. Todos os outros a gente já conhece. Então, isolando, a gente ficar com 0,3 metros menos 0,28 vai dar 0,02, que é o mesmo 0,02 que está aparecendo aqui. Então, eu posso colocar esse 0,02 em evidência, que vai estar multiplicando a densidade de gasolina, que a gente está vendo aqui, menos a densidade do ar, da água que a gente está vendo aqui, tá? E aí eu pego a densidade do ar menos a densidade de gasolina, passo dividindo, substituo os valores das densidades e chego numa resposta que é de 0,094 metros. A gente chegou na densidade da gasolina como sendo 680 kg por metro cúbico, porque ele deu para a gente que essa gasolina tem um valor de SG
de 0,68. SG vem de Standard Gravity, ou gravidade padrão, ou densidade padrão, de acordo com a tradução de cada livro. Basicamente, o que ela é? Ela é a gente pegar a densidade de um fluido e dividir pela densidade de um fluido de referência, que é a água na temperatura de 4 graus, cujo valor, né, é basicamente 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, para a gente chegar na densidade de qualquer fluido, a gente pega esse valor de SG e multiplica pela densidade da água 4 graus Celsius, que é 1.000. Então, foi exatamente isso que a gente fez. Pegou 0,68, multiplicou por 1.000 e chegou nesse 680. No exercício 2, a gente tem aqui dois reservatórios, que são tubos cilíndricos verticais, e eles têm diâmetros diferentes. O primeiro tem 39,5 milímetros e o segundo tem 38,7 milímetros. E eles estão sendo parcialmente preenchidos com mercúrio. Esse fluido está mostrando aqui embaixo em azul. E o nível de equilíbrio do líquido é mostrado no diagrama da esquerda. Então, para uma condição inicial, depois que colocou mercúrio, ficou equilibrado aqui, como era de se esperar. Certo? Depois, o que ele vai fazer? Ele coloca um cilindro de titânio, como é que fala? Sobre a superfície esquerda, sobre o mercúrio. O que vai acontecer? Com o titânio, embora muito denso, né, que tem 4.500 kg por metro cúbico, ele é menos denso que o próprio mercúrio, então ele acaba flutuando no mercúrio, certo? E quando ele flutua, ele vai acabar fazendo com que o nível do mercúrio acabe se deslocando. Então tem uma condição inicial e depois que foi colocado peso, essa massa de titânio, ele ficou, como é que fala, em um nível diferente, certo? Inclusive, né, a superfície inferior do titânio ele fica abaixo do nível da linha anterior para equilíbrio do próprio mercúrio, certo? Então, quando ele flutua, né, no tubo maior, conforme mostrado na figura na direita, o cilindro que ele colocou aqui para a gente de titânio, ele tem 37,5 milímetros de diâmetro, tem 76,2 milímetros de altura, e pede para a gente calcular a pressão na superfície inferior necessária para fazer o objeto flutuar, certo? Então ele quer a pressão na superfície inferior aqui e quer que depois a gente calcule qual que é a nova altura de equilíbrio H, ou seja, em relação ao nível anterior, qual que é o novo nível que a gente vai ter com a presença desse cilindro de metal. Então, como que a gente faz essa conta? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que, poxa, aqui para esse peso se mantido equilibrado, o somatório de forças para ele tem que ser igual a zero. Então, sobre ele, o que está aparecendo? O peso está apontando para baixo, daí negativo, mais o empuxo do cilindro. Quem cria esse empuxo é basicamente as diferenças de pressões que a gente tem entre a superfície superior e inferior vezes a área que o corpo vai ter, na face inferior e superior, que no caso vai ser igual, já que é um cilindro reto, certo? Mesmo que não fosse, seria a mesma área, entre topo e base, já que ele é regular. Bem? Então, o que a gente vai fazer? Conhecida a pressão atmosférica, e a gente vai basicamente precisar só da altura do cilindro, basicamente para a gente poder chegar nessa expressão. Então, a gente começa basicamente pegando um somatório de forças e isolando a pressão na face inferior. Então, a gente ficar em função do peso, que agora fica positivo, já que essa pressão na face inferior estava positiva, na hora que ela passa para o outro lado ela fica negativa, e ao trocar os sinais, todos os termos ficam positivos, certo? A pressão atmosférica continua aqui fazendo a subtração vezes a área, e a pressão, como ela tinha uma área de topo, na hora que a gente passa ela dividindo, a gente chega numa expressão desse tipo aqui, ó. Como a área da base e a área do topo são iguais, eu posso escrever só uma área qualquer, optei por escrever a área da base, certo? Então a gente fica em função, no caso do peso, né, da massa dele, que é basicamente volume vezes densidade. Então, densidade de titânio vezes volume de titânio vezes a gravidade vai dar o peso dele, mais a pressão atmosférica, que multiplica a área da base, nesse caso, que é a mesma área do topo.
Bem, como o volume do cilindro ele pode ser descrito em função da área da base vezes a altura, a gente vai simplificar essa área da base aqui, ó, com este termo aqui, está multiplicando a pressão e o volume está aparecendo aqui, e a expressão para a gente ficar em função da densidade do titânio, da altura do cilindro de titânio, da gravidade e da pressão atmosférica. Substituindo os valores, já que a gente conhece todos eles, a gente chega na pressão para a face inferior de 104.688,8 Pascal, certo? Assumindo uma pressão gravitacional de 101.325 Pascal, certo? Pressão nível do mar. E aí, se essa pressão na face inferior, o que a gente vai precisar agora, para poder determinar um novo nível de equilíbrio, é pensar o seguinte: poxa, quando o cilindro for colocado, ele vai deslocar uma certa quantidade de volume. Esse volume deslocado, ele vai estar associado basicamente a quanto que ele vai ser, ao deslocar o fluido, esse volume vai ter que ocupar a área, o volume que vai estar nas laterais aqui do cilindro e entre o cilindro e o tubo, e na outra extremidade a gente vai ter o fluido subindo junto do próprio cilindro, sem nenhuma área ocupada. Ou seja, nesse ponto a gente tem uma área que é um pouquinho mais chatinha de calcular, nessa aqui é uma área simples de círculo. Então, o empuxo para a gente, que é a pressão na face inferior menos a pressão na face superior, vezes a área da base, vai ser igual a mesma coisa para a gente de densidade, gravidade e volume deslocado, certo? Ou seja, é o empuxo. A gente tem desse lado aqui. Então, o volume deslocado, ele basicamente depende das diferenças de pressão, superfície inferior e superior, da área, da densidade do mercúrio, que é o fluido de trabalho que a gente está mexendo com ele, e da própria gravidade. Então, substituindo os valores, lembrando que a área é uma área de círculo, então π sobre 4 vezes o diâmetro, que é 0,0375 metros, eleva ao quadrado. Acha um volume deslocado de 2,8 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos, certo? Se esse aqui é o volume em metros cúbicos deslocado, para a gente poder achar a altura em que esse volume se encontrou, a gente vai precisar basicamente desse volume que foi calculado, dividir pela área, certo? O cálculo preliminar da área que a gente vai ter vai ser basicamente a área, no caso, para o fluido poder deslocar para cima, tá? A gente vai ter essas áreas aqui que vão ocupar a lateral e essa área aqui que vai ocupar, vai subir junto do outro tubo. Essa área que a gente está vendo aqui, coloridinha, representando a área de onde o fluido vai poder subir, é basicamente uma área de de um disco perfurado. Ou seja, ele vai ser π sobre 4, que multiplica a área do círculo externo menos a área do círculo interno. A gente fizer essa continha, a gente vai achar um valor de... a gente tem que somar com também a área aqui da outra extremidade, que é π sobre 4 vezes o outro diâmetro, que é 0,0387, e a gente chega, por via dos ovos, em uma área que permite que o fluido suba de 1,3 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Ou seja, a altura para a gente, que seria o volume pela área, vai dar 0,022 metros. Bem? Então, quaisquer dúvidas podem entrar em contato comigo e a gente resolve. Não deixem de comparecer na próxima aula nossa. Obrigado e até mais.